Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, eu tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu tô aqui para trazer algumas dicas para vocês de como resolver os cálculos mais rapidamente. Então espera só um pouquinho que eu só vou chamar a vinheta e logo eu já começo dando todas as dicas. Então estudantes de todo o Brasil, olá! Então, gente, antes de tudo eu quero falar que não são dicas nada demais, aqui não vai ter nenhuma fórmula mágica, não vai ter nada de esplendoroso, mas eu só quero trazer algumas coisas que às vezes, mesmo sendo básicas, talvez algumas pessoas não saibam, então eu quero tentar ajudar com as coisas que funcionaram pra mim. Eu era muito ruim em matemática, já falei isso pra vocês aqui no canal, e depois começou a virar uma das matérias preferidas, foi minha matéria preferida, na verdade, por muitos anos, só perdeu pra física no meu último ano de estudos, mas foi minha matéria preferida por muito tempo, e ao longo desse processo eu fui descobrindo algumas dicas que poderiam me ajudar nesse processo que eu quero passar pra vocês. Então, sem enrolação, eu vou pra primeira dica, que é você saber muitos conteúdos básicos, você revisar muitos conteúdos básicos. Eu sei que é algo assim que parece idiota, sabe? Que muita gente talvez até pule essa parte do vídeo porque acha que não seja necessário. Mas, gente, saber a parte básica da matemática é de extrema importância. Eu vejo que, primeiro, muitas pessoas travam não só na resolução da questão em si, mas também na interpretação do conteúdo, ou então, por exemplo, na eliminação de alternativas. Tem muita gente que trava na hora de resolver a conta simplesmente porque não sabe o básico. Então vai tentar aprender logaritmo, vai tentar aprender matriz, ou que seja uma equação de segundo grau, uma equação de segundo grau, mas não sabe simplificar uma fração, mas não sabe fazer potenciação, não sabe fazer uma fatoração, não sabe fazer uma radiciação. E, gente, saber o básico é de extrema importância, não só pra você saber resolver o avançado também, mas pra você ter agilidade na resolução. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas pegam uma questão, por exemplo, de geometria, e aí faz os cálculos lá, beleza, aí tem que fazer um monte, sei lá, aplica teorema de Pitágoras, eleva número ao quadrado, aí resolve número por número, mas não tem a malícia de perceber, por exemplo, que algo pode ser simplificado, ou melhor, às vezes a pessoa faz a divisão da fração, depois soma com a outra divisão, não percebe que, por exemplo, se somar as duas frações, vamos supor, né, a soma de duas frações, aí o que a pessoa faz? Divide essa primeira fração, divide a segunda fração, dá dois números decimais, soma e dá o número inteiro. Mas às vezes a pessoa não percebe que não precisa fazer essas divisões. Se ela fizer a soma das frações, ela já vai ver que vai dar um número inteiro, sabe? E isso é uma malícia, entre aspas, que a gente pega com o tempo. E que não só com o tempo, que a gente pega com o aprendizado de conteúdos básicos. Se você não tiver um bom domínio realmente das frações, você não vai ter essa percepção, entendeu? Você vai resolver o exercício. Vai sair? Vai. Você vai chegar na resposta? Vai. Mas talvez você demore muito mais tempo do que uma pessoa que treinou muito frações e vai conseguir resolver de uma forma muito mais rápida que você. E eu percebo isso diariamente. Eu dou algumas monitorias de matemática para alguns meninos, né? E aí eu vejo, por exemplo, eu passo algumas listas para eles, ou então eles pegam dos próprios cursos que eles assinam online, e aí a gente vai resolver as questões. Às vezes eu tô lá resolvendo a questão, já é automático, sabe? Por exemplo, uma simplificação que eu faço, ou então uma radiciação que eu faço, um número que eu elevo ao quadrado e que quando eu já tô vendo, eu já tô fazendo, aplicando ali a questão da potência, sabe? Somando os expoentes, algo assim rápido. E aí eles ficam perdidos, tipo, calma, pera, o que você fez? E aí eu paro, aí eu, tá, desculpa, aí eu tenho que voltar, porque vira um hábito mesmo. Você fazer as coisas mais rápido vira um hábito. E isso você só vai conseguir fazer se você tiver domínio do básico. Então, antes de você querer fazer as coisas rapidamente, tenha domínio. O básico, assim, que eu considero é simplificação, equação, é o básico, assim, você saber, por exemplo, simplificar uma equação, você bater o olho numa equação, sabe? Por exemplo, tem gente que não percebe, vou dar um exemplo muito simples aqui. Às vezes você tá resolvendo um sistema de equações, tô falando isso porque eu tô trabalhando isso com um menino que eu acompanho agora essa semana. Você tá resolvendo um sistema de equação. Se você tiver treinado muito equação, se você tiver um bom domínio de sistema de equação, às vezes você bate o olho, você nem precisa resolver a equação, você já sabe os valores.
sabe? É a mesma coisa, sabe aquela coisa da equação de segundo grau que você pode resolver de duas formas? Por Bhaskara ou por soma e produto? Primeiramente, às vezes soma e produto é muito rápido, mas para isso você precisa saber a fórmula e você precisa ter um bom domínio também, não só, por exemplo, da equação em si, mas você precisa ter um ótimo treinamento para você conseguir pensar nos valores, sabe? Às vezes as pessoas não conseguem, e aí o que elas fazem? Vão pra Bhaskara. Vai sair o resultado? Vai, mas às vezes vai demorar muito mais do que se você só fizesse lá a continha e já batesse o olho. Opa, é menos 1 e 8, entendeu? Às vezes o resultado sai muito mais rápido por soma e produto. E é uma forma de você ganhar tempo. Então, conteúdos que eu considero básico, voltando, né, porque eu acabei me cortando. Potenciação, então você estudar potências muito bem. Radiciação também, raízes, sabe? Raiz quadrada, raiz cúbica. Sabe, tem gente que, por exemplo, não tem costume de treinar isso, só vai realmente treinando quando tá ali fazendo os exercícios e não sabe as raízes de alguns valores, sabe? Por exemplo, se você perguntar, sei lá, eu vou dar um exemplo básico aqui, raiz de 144, você já tem que saber que é 12. Tem gente que não sabe, e aí vai fazer o quê? Vai pegar o 144, vai fatorar, depois vai descobrir que a raiz de 144 é 12 e depois vai resolver o exercício. Enquanto isso, minha filha, eu já substituí por 12 há muito tempo, já tô na terceira questão já, enquanto você tá pensando em qual raiz quadrada você vai fazer, entendeu? Então são coisas básicas, potenciação, radiciação, simplificação, muito importante, porque você saber simplificar às vezes, assim, tira um atraso da sua vida. Sistemas de equação também é de extrema importância você saber a equação de primeiro grau em si, assim, eu não tô falando de saber função, saber reta, sabe, essas coisas, mas principalmente esses 4 conteúdos, e se eu lembrar de mais algum eu vou falando no decorrer do vídeo. A segunda dica tá intimamente relacionada com a primeira dica, até falei um pouquinho aqui, né, que é praticar muito. Gente, eu sei que parece algo idiota, igual eu tô falando pra vocês, eu sei que pode ser algo que vocês já estão cansados de saber, mas não adianta. Tudo isso é prática, é técnica. Matemática não é diferente de redação, por exemplo. Na redação, igual tem uma menina que eu acompanho em redação, ela sempre me fala que ela demora muito pra fazer redação. Eu sempre falo pra ela, ó, primeiro fica fera na redação e depois a gente vai praticando o tempo. Isso é algo que vai acontecendo com o tempo. Com o passar do tempo, você vai ver, se você pegar seu tempo que você demora no início do ano, quando você tá treinando redação, e no final do ano, você vê que você consegue diminuir muito mais. Isso um pouco também, por quê? Porque você já aprendeu uma estrutura que se encaixa melhor, então você não vai ficar procurando estrutura. Porque você já aprendeu muitos repertórios, por exemplo, então você não vai ficar perdendo tempo tentando pensar em muito repertório. Então, muito também porque você já tem umas argumentações mais fechadinhas, assim, eu não falo argumentação fixa, mas tem, assim, o rumo pra você argumentar, sabe? Você já sabe qual é seu estilo de argumentação, porque você já sabe como vai funcionar a estrutura do seu parágrafo, então você vai basicamente mudar a sua argumentação e mudar o seu repertório. Então, assim, você já aprendeu tanta coisa nesse decorrer que você vai ganhando tempo ao longo do ano, sabe? E isso é muito real. É igual quando você vai fazer um rascunho, você vai fazer um projeto de texto, você vai fazer um rascunho no início do ano, eu gastava, por exemplo, 1 hora só pra fazer o rascunho, sabe, da redação. Hoje em dia eu faço rascunho muito rapidamente. Eu, obviamente, faço um projeto de texto também muito rápido. Mas por que eu tô falando de redação aqui, sendo que o vídeo é de cálculo? Porque com a matemática é da mesma forma. Obviamente, da mesma forma que lá na redação você precisa saber muita teoria antes pra poder praticar o tempo, na matemática também. Quanto mais teoria você souber, obviamente, mais rapidamente você vai resolver. Só que praticar também é essencial, porque muitas questões, eu não vou falar muitas questões não, todas as questões são praticamente repetidas. Eu já falei isso aqui, acho que uns 2 vídeos anteriores. Não tem como a gente criar algo completamente extraordinário, de diferente, sabe? Completamente original, porque simplesmente não tem como a gente cobrar algo totalmente diferente. A gente precisa cobrar aquilo que tá no conteúdo programático. Por exemplo, vai cair fração. Vai cair fração, beleza, mas eles só vão mudar o jeito de perguntar. Vai cair sistema de equações, beleza, mas eles só vão mudar a forma de perguntar. O cálculo vai ser o mesmo, às vezes até a interpretação é a mesma. Questões, por exemplo, de análise combinatória. Quanto mais você pratica, mais rapidamente você faz, porque mais rapidamente você interpreta. No início, análise combinatória é o CAO, sabe? Pra não falar cachorro, né? Assim, do outro jeito. Mas enfim, é extremamente difícil a análise combinatória quando você pega assim pela primeira vez, mas depois que você vai praticando, vai ficando muito mais fácil, vai se tornando muito mais fácil e você vai resolvendo muito mais rapidamente. Às vezes, porque você já pegou uma questão parecida. Então, treinar muito, praticar muito, fazer muitas questões, obviamente é algo que parece ridiculamente idiota, mas é algo que com certeza vai fazer muita diferença. E às vezes o óbvio precisa ser dito, então se você não tá praticando muitas questões, pratique a partir de agora. Eu acho que eu tô um pouco empolgada
enrolada, né? Tá parecendo que eu tô meio acelerada aqui, mas é porque eu tô energética, eu tô frenética. Mas enfim, pratica muita questão, caramba! Beleza, então eu já falei de você saber o básico, né? Saber o mais importante, óbvio, que é a base, inclusive básico vem de base, né? Você saber a base, praticar muito e, obviamente, saber muita teoria. Óbvio que o principal é o básico, porque isso vai te ajudar demais. Mas você saber, por exemplo, os conteúdos, as fórmulas, isso vai te ajudar extremamente. Porque na matemática é incrível como a matemática funciona. Às vezes você consegue simplesmente desvendar, sabe, um exercício. Você não precisa de uma fórmula para resolver ele, você consegue resolver ele de várias formas diferentes. Essa é a parte incrível da matemática, né? Mas às vezes você resolver ele de uma forma interpretando demora muito mais do que se você simplesmente ir lá e aplicar a fórmula. Então é óbvio que quanto mais você saber, mais rápido você vai resolver. E aí entre os macetes, saiba as fórmulas, saiba os macetes, porque isso vai te ajudar não só a resolver os cálculos, mas também a interpretar. Porque, por exemplo, geometria plana, quanto mais você sabe, mais rápido você faz. Por quê? Você bate o olho, por exemplo, num triângulo, tem, sei lá, um círculo dentro de um triângulo. Você bate o olho e você fala, beleza, eu tenho o raio desse círculo e eu preciso saber a área desse triângulo, então eu vou precisar saber os lados desse triângulo. Só porque você não sabe, aí você vai ter que inventar um jeito. Se você entra a questão da prática também, né? Se você já tiver feito um exercício parecido, você vai lembrar como que faz e vai resolver muito mais rápido. Mas beleza, vamos supor que você não praticou. Se você souber as fórmulas, você vai saber do que você vai precisar e vai buscar justamente aquilo. Por exemplo, a fórmula da área do triângulo, você vai precisar, vamos supor que é um triângulo retângulo, você vai precisar da base e da altura. Beleza, então eu vou ter que fazer um Pitágoras aqui. Então eu vou ter que descobrir qual que é a base e a altura, então são os dois catetos. Opa, então vou relacionar com raio, é o que eu tô precisando. Te ajuda muito mais rápido também pra interpretar o exercício. Eu vou dar um exemplo real aqui de aplicação pra vocês sobre como saber muito, conhecer muito e praticar muito também pode te ajudar demais. Eu peguei aqui uma questão do Enem de 2018, que foi assim, a primeira prova que eu peguei aqui, eu simplesmente abri, peguei a primeira prova de matemática e eu quis dar um exemplo pra vocês, na segunda página eu já achei, então assim, isso não é raro, isso é muito frequente acontecer, essas dicas que eu tô te dando te ajudar. Por exemplo, aqui essa questão, era uma questão que trazia um texto, trazia, né, queria basicamente saber a equação da circunferência aqui. Beleza, primeiro, na questão de você conhecer muito, de você saber muito, se você soubesse pelo menos como é o formato de uma equação de uma circunferência, você já eliminaria a letra A, que fala que x é igual a zero. Isso seria uma função afim, que seria um ponto, né, praticamente. A alternativa B também, que não tem absolutamente nada a ver com nada aqui. A alternativa C, que não tá na forma de uma equação de circunferência. E aí você já ficaria entre duas alternativas, seria a alternativa D e a alternativa E. A C poderia até gerar uma certa dificuldadezinha, mas aí entra outra coisa que eu tô te falando. Você não precisava jogar na fórmula, você não precisava tentar resolver para poder achar a fórmula. Se você tivesse aplicado a outra dica que eu te dei, que é de praticar muito, você já teria mais ou menos noção de como que é e você simplesmente olharia, bateria o olho e já falaria, opa, tem que ser essa alternativa aqui. E foi o gabarito. Então uma questão que era pra ser difícil, uma questão que era pra ser longa, que você precisava resolver, e a gente sabe que às vezes resolução de questão com equação de circunferência é difícil porque tem número elevado ao quadrado. Então assim, uma questão que talvez você demoraria 5, 6 minutos pra resolver, é uma questão que dá pra resolver em 30 segundos, em 1 minuto, assim, tô falando cálculo, tá? Não tô contando a interpretação. Então assim, são dicas que parecem básicas, né? Mas são muito aplicáveis e são muito reais, estão no seu dia a dia. Se você aplicar, com certeza você vai conseguir resolver os cálculos mais rapidamente. Gente, a próxima dica, eu acho que é a dica que mais vai te ajudar nessa questão de resolver as contas mais rapidamente, que é fazer aproximações inteligentes. Às vezes as pessoas querem fazer as coisas certinho lá, igual o dado te deu, sabe? Igual o enunciado te deu. E às vezes não é necessário. Sabe, se você, primeira coisa que você faz, bate o olho nas alternativas. Se tem uma alternativa muito distante da outra, não vai fazer muita diferença você arredondar um 0,7 para um 0,5, por exemplo, para a conta da exata. Em vez de você ficar perdendo tempo fazendo divisão, fazendo vírgula, sabe? Às vezes você consegue resolver muito mais rápido. Só que aí você só tem que ter noção, opa, eu arredondei ali 0,7 para 0,5, então talvez dê um valor um pouquinho menor na minha resolução. Então o gabarito vai ser um tiquinho maior.
Se não for alternativas muito próximas, que geralmente o Enem não coloca tanto assim, né? Por exemplo, quer saber algo e aí coloca a opção 5,2, 5,3, 5,4. Às vezes ele não coloca isso, às vezes eles colocam 5, 15, 30, 20, 28. E tipo assim, se é uma distância muito grande entre as alternativas, de acordo com o seu referencial da questão, não precisa você ficar usando aqueles mesmos dados que não vai dar certo. Às vezes ele coloca aproximadamente. Você não precisa fazer aquela conta ali com aquela vírgula ou aquela conta com aquela fração. Você pode dar uma arredondadinha, sabe? Mas tem que ser uma arredondada inteligente, primeiro, pro que tá mais perto, né? E segundo, tem que ser um arredondado que vai te ajudar. Não adianta nada também você alterar o valor. Ah, vou usar, em vez do 7, vou usar o 6. Vai continuar dando um número quebrado, por exemplo. Não vai adiantar nada. Então faça uma aproximação inteligente, obviamente com segurança. Então nos casos em que as alternativas estão distantes uma da outra, mas que vai te ajudar demais e que vai te economizar um bom tempo. Então pensa, são 45 questões. Se você conseguir fazer umas aproximações inteligentes em 5 questões, você conseguir, por exemplo, economizar 30 segundos, já é o quê? 2 minutos e meio. 2 minutos e meio, dependendo da questão, né? Você consegue resolver uma ou duas questões a mais, entendeu? Ou então marcar várias questões no gabarito. Então, é pouquíssimo tempo que você precisa economizar e que vai te ajudar demais na resolução da prova. Outra coisa que ajuda demais também, você prestar atenção nas alternativas. Por quê? Se você estiver fazendo um cálculo e você já consegue ter uma noção se você tá indo pro rumo certo ou não. Entra um pouco da prática também do conhecimento, né? Mas se, por exemplo, você olhar a alternativa, você tá vendo que tá tudo positivo. Você tá vendo que apesar de que você ainda não terminou de resolver, vai dar um número negativo no final. Porque tem uma multiplicação lá com o número negativo e dando... Opa, se vai dar um número negativo já tá errado. Então você nem precisa resolver tudo pra ver que tá errado, apagar, óbvio que não tem como apagar no Enem, né? Mas, por exemplo, refazer a questão. Você já consegue só pelas alternativas ter uma noção, opa, eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. E já voltar. Então até mesmo no erro você não perde muito tempo. Então sempre olha as alternativas antes, porque no decorrer do seu cálculo você vai tendo uma noção. Ou então, por exemplo, você tá vendo as alternativas. Aí a alternativa tá tipo, alternativa A 1, alternativa B 2, C 3, D 4 e E 5. Tá, por exemplo, do 1 ao 5. Aí você tá fazendo umas contas extremamente grandes com os números tipo 100 ou 80 e tantos, você vê, opa, não vai dar certo isso daqui, tá usando só multiplicação de número grande, não tem como ficar um número pequeno, tô fazendo alguma coisa errada. Então isso já vai ligando um alerta até pra você demorar menos tempo quando você estiver errando, por exemplo. Então, quando você estiver errando, você já consegue perceber rapidamente que você está errando e corrigir seu erro enquanto dá tempo, né? E antes de eu dar minha última dica aqui, eu quero pedir pra vocês que vocês deixem um like aqui nesse vídeo se vocês gostaram. Esse vídeo foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal, acho que foi de 2 vídeos atrás ela comentou e eu estou trazendo essa semana. Então se você tem algum vídeo que você quer que eu grave, pode ser tanto em questão de estudos, planejamento, organização, qualquer coisa, rotina, vlog, medicina, pode pedir que eu vou trazer com certeza. Eu gosto muito de atender todos os pedidos de vocês. Então não se esquece de deixar o like, deixar o comentário também me dizendo o que vocês acharam. Se vocês tiverem algumas outras dicas também, deixem aí nos comentários pra poder ajudar todo mundo. E não se esquece também de me seguir lá no Instagram, principalmente o perfil do Vestibuleiros. Eu tô querendo muito bater 10 mil lá no perfil, então me ajudem divulgando, curtindo, comentando e obviamente me seguindo lá, @vestibuleiros. E o meu perfil pessoal tá aberto também, caso vocês queiram acompanhar um pouquinho da minha rotina, principalmente na faculdade, é @_Pamela Rocha. E a última dica é: muitas vezes você não precisa fazer as contas por inteiro, ou seja, não faça as contas inteiramente se não for necessário. Vou dar um exemplo aqui com outra aplicação prática dessa prova. Por quê? Porque aqui é assim, né? Tô dando a dica, eu tô falando e tô mostrando pra vocês que dá certo, que vocês vão economizar tempo. Por exemplo, olha essa questão aqui de matemática. Não precisava resolver ela 100%. Tava fazendo a conta. Eu vi que os 2 últimos dígitos da resposta seria 80. Não tem outro gabarito aqui com 80. E não preciso fazer a multiplicação toda pra descobrir que é 22.280. Se eu vi que a única alternativa que termina em 80 é essa, pronto, eu não preciso. Se der tempo, se você terminar a prova, aí nessas questões eu gostava de circular. Se der tempo, lá no final da prova, eu volto, termino a multiplicação e vejo se tá certo. Se tiver certo, ótimo. Se não tiver, aí, né, eu vou revisar. Mas assim, gente, você já viu ali quais são os últimos dígitos da resposta. Você não precisa resolver tudo. Ou então você tá fazendo uma divisão. Você já viu qual que é a primeira casa decimal. Você não precisa fazer tudo, sabe? Pra poder saber se... Ai, porque eu quero descobrir exatamente a resposta pra ter certeza de que eu tô fazendo certo.
Cara, às vezes aquele tempo que você tá perdendo ali, você pode usar em outra questão pra você conseguir fazer. Às vezes uma questão que você não conseguiria fazer. Ai, Pamela, mas eu vou gastar só 15 segundos a mais pra fazer isso. É, mais 15 segundos de uma questão, 15 segundos de outra questão. Isso não é uma coisa rara, isso daqui é uma coisa que eu tô mostrando pra vocês. Já mostrei 2 questões na mesma prova. Enfim, eram essas já as dicas que eu queria trazer pra vocês. Como eu disse, não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nada demais, mas são dicas que às vezes a gente precisa ouvir e às vezes a gente precisa levar um tapinha na cara pra poder acordar pra vida, não é mesmo? Então não esquece de deixar o curtir, um beijo e tchau!